Vamos lá, turma? Vamos lá? Vamos dar sequência ao direito penal? Direito penal, nós, na aula passada, terminamos o tempo do crime. Tá lembrado? O tempo do crime foi o número 12, não é isto? Número 13, então, número 13, lugar do crime. 13, lugar do crime. Lugar do crime, cuidado com essa pergunta, lugar do crime. Porque essa pergunta, ela aparece em direito penal e aparece em processo penal. Então, existe a pergunta lugar do crime para direito penal e existe a pergunta lugar do crime para processo penal. E a resposta é diferente. Bom, quando em processo penal, que não é a minha matéria, quando em processo penal o banca pergunta sobre o lugar do crime, então, quando o banca pergunta sobre o lugar do crime, banca quer saber o seguinte: qual a competência? Qual o juízo competente para o processo e o julgamento? Por exemplo, vamos imaginar aqui no estado de Minas Gerais, na comarca de Divinópolis, Mévio efetua disparos de arma de fogo contra Caio. Caio é atingido. Não Caio morto ainda, ok? Ele é atingido. Lesão grave é produzida. Levado ao hospital local, decide a equipe médica que é importante a transferência dele para um hospital de grande porte, um pronto-socorro da capital. Bom, CTI móvel é chamada. Ocorre o deslocamento para Belo Horizonte e ele morre em Belo Horizonte. Veja, qual o lugar do crime em processo penal aí? O júri popular, esse caso de homicídio, então, vai a júri popular, por óbvio. Esse júri vai ser feito em Divinópolis, que foi o local do disparo, comarca de Divinópolis, ou comarca de Belo Horizonte, local da morte, BH ou Divinópolis. Colega, estou em dúvida, Franklin, então fazem Itaúna, que é na metade do caminho. Não pode ter essa solução metade do caminho, ok? Resposta: o processo penal vai dizer que o juízo competente é a comarca de Divinópolis. Essa pergunta é de processo penal, então, competência, combinado? Não tem nada a ver com o lugar do crime em direito penal, ok? Então, Franklin, bora para o direito penal. O que significa lugar do crime em direito penal? Lugar do crime quer saber o direito penal se o crime aconteceu no território brasileiro ou fora do território brasileiro. Esse crime aconteceu no território brasileiro ou fora do território brasileiro. Então, lugar do crime em direito penal, nós usamos em razão do chamado crime à distância. Crime à distância. O querido colega que acompanha o curso online, Franklin, o que significa crime à distância? Crime à distância é aquele que envolve pelo menos dois países. Crime à distância é aquele que envolve pelo menos dois países. Por exemplo, venha comigo aqui no quadro número 2. Mévio, que está no Brasil, ele faz uma carta bomba e encaminha para a sogra que está na Argentina. Uma carta bomba. Então, a sogra abre a carta na Argentina, a carta explode, ela na Argentina, ela vai para os aires. Horrível esta, mas valeu. Então, a conduta aconteceu no Brasil. E o resultado? Resultado aconteceu na Argentina. Aí vem a pergunta: esse crime aconteceu no Brasil? Sobre esse assunto, surgiram 3 teorias. O Brasil adotou uma. Ora, nós temos a teoria da atividade, que diz, lugar do crime conforme a teoria da atividade. O Brasil não segue essa teoria, então não copie. Diz que lugar do crime é aquele em que o agente realizou a ação ou a omissão. Realizou a ação ou omissão. Nesse caso, então, seria Brasil, porque a conduta foi feita no Brasil. Ora, mas nós temos também a teoria do resultado, que diz, lugar do crime é aquele em que o resultado se produziu ou deveria ser produzido. Então seria Argentina. Pensa a dificuldade. Imagina se a lei brasileira tivesse adotado a teoria do resultado. Nesse caso, o crime não teria acontecido no território brasileiro. E se a Argentina tivesse adotado a teoria da atividade? Ora, o crime também não teria acontecido na Argentina. Então seria um crime sem território. Para evitar isso, em regra, os países vão adotar a teoria mista ou teoria da ambiguidade.
como acontece no Brasil. Artigo 6º do Código Penal, adotamos a teoria da ubiquidade. O que diz a teoria? Ora, se a ação ou a omissão aconteceu no Brasil, ou se o resultado se produziu ou deveria ser produzido no Brasil, o crime deve ser considerado praticado em território brasileiro. Uma expressão muito feliz de um autor brasileiro, óbvio, já falecido, é a seguinte: se o crime tocou o território brasileiro, será considerado praticado em território brasileiro. Como que um crime pode tocar um território? A conduta ser praticada nesse território ou o resultado acontecer nesse território. Não é isso? Então, adotamos a teoria mista ou teoria da ubiquidade. Ou seja, lugar do crime para o Brasil, se a conduta acontecer no nosso território ou o resultado acontecer ou deveria acontecer, será considerado praticado no Brasil. Teoria da ubiquidade. Professor, tem uma dúvida, professor. Fala, meu querido. E a Argentina? Na remota hipótese da Argentina também ter adotado a teoria da ubiquidade, esse crime também aconteceu na Argentina. Verdade. Então nós temos um crime que para o Brasil aconteceu no Brasil, para a Argentina aconteceu na Argentina. Ora, se os países envolvidos nessa questão não fizerem um acordo, sim, nós teremos um crime que foi praticado em 2 territórios. Então, professor, ele pode ser julgado na Argentina e pelo mesmo crime ser julgado no Brasil? Pode. Mas, Franklin, eu estudei que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Acabou de descobrir que nós temos exceção na lei brasileira. Porque nesse caso, sim, ele pode ser julgado na Argentina. Vamos imaginar? Foi julgado na Argentina e foi condenado. Sentença penal condenatória, transitou em julgado. Recebeu pena privativa da liberdade. Recebeu 15 anos. 15 anos. Ok? Cumpriu a pena privativa da liberdade na Argentina, 15 anos. Veio para o Brasil. Será julgado no Brasil? Sim, será julgado no Brasil. Pelo mesmo crime? Sim. Julgado no Brasil, também condenado à pena privativa da liberdade. Quem sabe recebeu 20 anos. O que o Código Penal diz? Confere para mim. Artigo 8º, confere para mim. Pena cumprida no estrangeiro, artigo 8º, olha o nome. Pena cumprida no estrangeiro? Sim ou não? Confere para mim. Sim ou não? Sim, não é isso? Pena cumprida no estrangeiro. Ou seja, ele cumpriu pena no estrangeiro pelo mesmo crime que ele vai ser julgado no Brasil? Nesse caso? Sim ou não? Sim, não é isso? Ele cumpriu no estrangeiro pena pelo mesmo crime que ele vai ser julgado no Brasil. Ok, aí o nosso código fala assim, nesse caso, se as penas forem idênticas aqui não em relação à quantidade, à natureza. As penas são idênticas? São, né? Privativa da liberdade. O que o nosso código fala? Ora, vamos descontar, vamos compensar aquela pena pelo mesmo crime que ele cumpre no estrangeiro, da pena que ele vai cumprir no Brasil. Então, neste exemplo, como as penas são idênticas, privativa, não é isso? Então, vamos compensar, não é isso? Ora, nesse caso, então, ele vai cumprir quantos anos no Brasil? 5 anos. Ok? 5 anos. Tranquilo? Então, pode ser julgado pelo mesmo crime? Pode não, será julgado. Uma forma que a nossa lei usou para mitigar um pouquinho essa dupla punição foi mandar descontar nas penas idênticas. Você desconta aquela quantidade de pena que ele cumpriu no estrangeiro. Ok? Por aqui uma dúvida. E se no Brasil ele foi julgado e a pena que ele recebeu foi de 10 anos? 10 anos. Eu tenho de novo penas idênticas, privativa. Ele cumpriu 15 no estrangeiro. No Brasil recebeu 10. Como é que faz agora, hein? O colega fala assim, fica com crédito de 5 anos. Não existe crédito não, meu querido. Ok? Nesse caso ele não vai cumprir pena. Ok, entendi, Franklin, penas idênticas você compensa. E se as penas forem diferentes? Por exemplo, na Argentina foi julgado, e a pena, porque matou a sogra, foi a pena de prestação de serviço à comunidade. Eita, povo evoluído, hein? Quem mata a sogra, presta serviço à comunidade na Argentina. Então, recebeu prestação de serviço à comunidade, sentença transitou em julgado, cumpriu a pena. Veio para o Brasil, recebeu 10 anos. Tem como compensar com penas com natureza diferente? Não tem como compensar, não é isso? O que a lei mandou fazer então agora? Atenua. Então, a pena pelo mesmo crime, a pena que ele cumpriu no estrangeiro pelo mesmo crime, se ela for diferente da pena imposta no Brasil, natureza diferente, ela vai atenuar. Vamos ficar atento ao que o nosso edital, melhor dizendo, que a nossa banca vem fazendo.
Ela não vem pedindo profundidade doutrinária. Ela vem pedindo quase que o texto de lei. Então, penas idênticas, mesmo crime, você vai compensar. E penas diferentes? Vai o quê? Atenuar. Professor, uma última dúvida, hein? Só uma curiosidade. E se na Argentina a pena foi pena de morte? E se na Argentina a pena foi de morte, Franklin? E aí, professor, como é que fica agora, hein? Olha o que o aluno me perguntou, hein? Certa feita aqui no curso. Ao nome do artigo 8º, pena cumprida no estrangeiro. Se a pena foi cumprida no estrangeiro e é de morte, vai ter julgamento no Brasil? O que eu respondo para esse aluno? Olha, sua pergunta foi inteligente, é verdade. Eu não estou assim seguro para responder sua pergunta nesse momento. Te respondo no intervalo. Vai ter um cocão no intervalo, não vai? Presta atenção na pergunta, meu filho, ok? Tranquilo então? Esse caso, então, não seria julgado no Brasil. Ok? Ok? Então, cuidado com esse artigo 8º. Bom, 8º? Não, obrigado. Sim, 8º, exatamente. Cuidado com o artigo 8º. Voltando no artigo 6º, para explicar os itens 12 da última aula e 13 da aula de hoje, o 12 foi tempo do crime, lembra? Tempo do crime. E o 13 é o quê? Lugar do crime, não é isto? No passado, eu usava um macetinho. Eu usava a palavrinha lutar. Estudar para o CFO, uma luta diária, não é isso? Uma luta, um esforço diário, luta. Como assim, Franklin? L de lugar do crime. Teoria da ubiquidade. T de tempo do crime. Teoria da atividade. Então eu colocava a palavra luta para o aluno, mas eu tive uma prova, não foi CFO, mas a banca cobrou assim. Lugar do crime, qual é a teoria? Letra A falou teoria da atividade. Letra B falou teoria mista. Letra C falou teoria da conduta. E letra D, teoria do resultado. Aí meu aluno que guardou a palavrinha luta, não é isso? Ele foi escreveu lá, luta. E procurou a teoria com a letra U, não é isso? Não estava na A, na B, na C, na... Aí o Frank deu um macete que não serve. Aí eu tive que parar com esse macete, né? Tive que parar. Eu falei assim, meu filho, você não merece as minhas aulas, porque você não guarda nenhum macete. Óbvio que a teoria mista é a teoria da ubiquidade. O U estava escondido ali. Então parei com esse macete, escrevi a palavrinha luta, não é isso? Depois dessa, ok? Combinado? Combinado? Ok. Dito isto, peço que você faça em casa, a leitura dos artigos 5º e 7º. Combinado? É para casa, hein? Para casa. Leitura dos artigos 5º e 7º. Sim, já foram cobradas questões sobre esses dois artigos? Já foram cobradas. Basicamente é o texto da lei. Texto da lei. Ok? Então, leitura obrigatória em casa, artigos 5º e 7º. O 5º fala da territorialidade e o 7º da extraterritorialidade. Fechadíssimo? Então, leitura em casa, esses dois artigos. Bom, vamos para o 14, onde mora a teoria do crime. Sim, um item gigantesco do nosso programa, teoria do crime. Uma parte, aliás, a mera introdução do nosso 14, você já sabe, a mera introdução. Qual a introdução, Franklin? Crime, no Brasil, crime, hein? Crime é uma espécie do gênero infração penal. Lembra disso? Infração penal é gênero, que se subdivide em crime, que no Brasil chamamos também de delito, e a outra infração é a contravenção penal. Adotamos, então, no Brasil, uma construção para infração penal, uma construção bipartida. Quando falamos que infração penal ela é explicada de forma bipartida, é porque separamos infração penal nas espécies crime e contravenção penal. Ok? Bom, agora que eu já sei então a separação, eu volto e pergunto assim, qual o conceito de crime? Então, quando eu pergunto para vocês conceito de crime, o conceito que me interessa no concurso público é o conceito fórmula, conceito analítico, não é isso? Qual que é o conceito de crime? Conceito analítico, conceito fórmula. Crime constitui fato típico. Basta o fato típico?
Sim ou não? Basta fato típico? Não. Somente com o fato eu já tenho crime? Não, não basta o fato típico. Além do fato típico, nós precisamos que esse fato seja ilícito. Uma perguntinha, hein? Ilícito ou antijurídico? Tanto faz, não é isso? Então, para as provas de primeira etapa, tanto faz. Contudo, na preparação da prova oral, nós vamos conversar na prova oral e vamos ficar com a palavrinha ilicitude. Nós não usaremos na prova oral a palavrinha antijuridicidade, usaremos ilicitude. Franklin, e se a banca sortear o tema e falar comigo assim, o seu tema é antijuridicidade? O que eu falo com a banca então? Que a banca está errada? Você está errado. Essa expressão, essa palavrinha antijuridicidade, ela não está certa. Você tem o direito de corrigir a banca? Não, né? Então tá bom. Aí você vai falar sobre antijuridicidade, não é isso? Então, mas eu confesso a vocês que a palavrinha ilicitude é mais moderna. Combinado? Mas primeira etapa, tanto faz. Ok? Tanto faz. Bom, para ter crime basta que o fato seja típico e ilícito, mais nada? Falta o quê? Tem mais uma estrutura aqui, não tem? Ele tem que ser o quê? Culpável. Eu preciso da culpabilidade. Ele tem que ser culpável. Então, crime precisa ter as três estruturas. Eu preciso da estrutura fato típico, eu preciso da estrutura ilicitude e da estrutura culpabilidade. É como se eu tivesse aqui em cima o crime e essas três estruturas suportando o peso do crime. Então, aqui, o apagador é o crime, ele está suspenso aqui, graças às forças que são realizadas aqui pelas três estruturas. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Se você retirar a primeira estrutura, que é o fato típico, e me falar que não teve fato típico, não há crime. Se você retirar a segunda estrutura, a ilicitude, então não há crime. E se você retirar a terceira, não há crime. Então o crime só vai estar preenchido com as três estruturas. Combinado? Eu sei que você está morrendo de vontade de estudar, por exemplo, o erro de proibição, que afasta a culpabilidade. Você quer começar o estudo aqui comigo pelo erro de proibição? Eu sei que você quer. Não pode. Porque nós não podemos começar o estudo do direito penal pela culpabilidade. Está errado. Professor, eu quero começar pela legítima defesa. Eu gosto tanto da legítima defesa. Eu quero começar com o artigo 25 do penal. Não pode. Nós não podemos começar o estudo pela ilicitude. Então, precisamos resolver tudo sobre o fato típico. Só depois é que será possível o início da ilicitude e depois da culpabilidade. Então, vamos examinar direito penal dessa maneira, ok? Eu sei que na rua, lá na hora do BO, da ocorrência, nós não fazemos assim, é ou não é? Quando você vai num BO que tem um menor infrator, você já sabe que não há crime, não é isso? Porque ele é menor infrator, ele não tem 18 anos. Então a gente vai fazer, isso aqui não tem crime, tem um ato infracional. Porém, isso é do dia a dia. Antes mesmo nós teremos que discutir, esse fato é típico? Será que esse menor infrator praticou um fato típico? Ou o fato que ele praticou não é típico? Será que ele praticou um fato típico protegido por uma causa excludente da ilicitude? Só depois, não, ele é menor infrator, então de fato ele é inculpável, ele é inimputável. Fechado? Bom, então, fato típico, apaguei a ilicitude, apaguei a culpabilidade. Quais são os elementos que compõem o fato típico, hein? Muito bem, hein? O quê? Conduta. Só a conduta? O que o homem visa a realizar com uma conduta? O resultado. Ele visa a realizar um resultado, não é isso? Ele pretende um resultado. Precisamos de uma ligação entre a conduta e o resultado. Qual é o nome da ligação? Nexo causal. Ou relação de causalidade. Nexo causal. Essa conduta que visa realizar um resultado, que pede relação de causalidade, ela precisa se encaixar perfeitamente no modelo de crime. Qual o nome que se atribui a esse encaixe perfeito? Tipicidade. Então, tipicidade. Muito bem lembrado. Tipicidade. Queridos, estes são os elementos que compõem o fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Nossa proposta,
Vamos começar pela conduta. Ora, sujeito ativo tem que realizar uma conduta, não é isso? Conduta. Então, o primeiro elemento do fato típico é a conduta. Sujeito ativo tem que realizar uma conduta. Bom, essa conduta, ela necessariamente ela tem que ser consciente e voluntária. Ela tem que ser consciente e voluntária. Portanto, se a conduta foi inconsciente ou involuntária, nós temos uma não conduta para direito penal. Nós temos um estado de inação, temos um caso de ausência de conduta. Justamente porque o direito penal pede que a conduta seja consciente e voluntária, nós afirmamos que a PJ, pessoa jurídica, já que ela não atua de forma consciente nem de forma voluntária, a PJ não pode praticar crime. PJ não pratica crime. Franklin, eu acompanhei pela mídia aí uma PJ, aliás, foram 3, eu acompanhei uma PJ que foi denunciada recentemente em Minas Gerais. Opa! Eu não disse que a PJ não pode ser processada criminalmente. Pode. O que eu estou dizendo é que ela não pode praticar crime. Na verdade, a PJ foi processada criminalmente por quê? Porque pessoa física praticou crime e pessoa física relacionada com a pessoa jurídica. Ah? Então, cuidado com isso. PJ não pratica crime. Pode ser responsabilizada? Pode. No Brasil, sim, em se tratando de crime ambiental praticado por pessoa física. Então, crime ambiental, sim, a PJ pode ser responsabilizada. Combinado? Mas crime não. Porque crime dependemos de conduta consciente e conduta voluntária. Dito isso, você anota no cadernão para mim. Casos de ausência de conduta ou estados de inação. Casos de ausência de conduta ou estados de inação. Casos de ausência de conduta ou estados de inação. Então eu vou narrar para vocês hipóteses em que teremos conduta inconsciente ou conduta involuntária. Assim, portanto, nós não teremos fato típico. Logo, não teremos a própria tipicidade. Então, casos de ausência de conduta afastam a tipicidade também, claro. Casos de ausência de conduta afastam a própria tipicidade. Primeiro caso, sono. Sono. Então, se a banca narrar que a conduta foi praticada durante o sono, o maridão estava dormindo, se virou e acertou, dormindo, o cotovelo na esposa, causando um ferimento na boca gravíssimo, praticou crime, maridão? Não. Não praticou. Ah, Franklin, e se eles estiverem mentindo? Querido, você não tem o direito de mudar o enunciado do problema. Se a banca falou que a conduta aconteceu durante o sono, então aconteceu durante o estado de inconsciência. Ok? Então não há crime. Não há crime por quê? Porque não há conduta, não há tipicidade, não há o próprio fato típico. Segundo caso, então vírgula, aliás, ponto e vírgula. O segundo caso é o primeiro, com outra palavra. Porque a doutrina fala que existe o segundo, eu coloco também, mas na minha opinião não precisava. Sonambulismo. Sonambulismo. Então, se narrar um caso envolvendo aí sonambulismo, é caso de ausência de conduta. Terceiro caso, hipnose. Perdoa se tiver alguém aqui na sala também formado em psicologia. Porque nós do penal não sabemos nada de psicologia, ensinamos assim, que durante a hipnose não há consciência. O povo da psicologia explica e prova que existe resquício de consciência. Quem vai fazer a prova de penal é formada em direito ou formada em psicologia? Direito? Então vou responder conforme o direito, não é isso? Então, hipnose, caso de ausência de conduta. A Mévio foi hipnotizado e estuprou Maria. Mévio não praticou crime, estava hipnotizado. Quarto caso, ato reflexo. Então, se a banca falar que a conduta aconteceu em razão de um ato reflexo, um movimento reflexo, por exemplo, espirrar, como que alguém pode praticar uma conduta que vai ferir outrem com espirro? Espirrou,
não conseguiu conter a saliva, né, o espirro conduziu também o rote, aquela prótese dentária que atingiu a vítima, perfurando o olho direito da vítima. Inclusive, o rote conduziu até um feijão que estava preso também. Okay? Que pouco higiênico seu exemplo, professor? Que pouco higiênico. Vai responder por lesão corporal grave? Não. Por que não há crime? Porque não há fato típico, não há conduta. Porque a conduta foi involuntária. Então, não tem tipicidade. Ok? Beleza? Ato reflexo, tranquilo? Movimento reflexo? Ok. Quinto caso. De todos, é o que mais me preocupa, é o quinto caso. Porque o quinto caso fala da coação física irresistível. Então, o quinto caso pede que o professor venha para o quadro número 3 e explique assim: cuidado se a banca falar de força irresistível. Força irresistível pode ser uma força da natureza irresistível, força da natureza irresistível, ou pode ser a coação física irresistível. Mais comum em prova, banca produzir exemplo com coação física irresistível. Combinado? Okay? Mas ela pode falar também de força da natureza. Por exemplo, uma ventania, por exemplo, uma chuva forte que acabou fazendo surgir uma enchente, uma enxurrada, e aquele corpo humano foi sugado pelas águas e foi jogado sobre outra pessoa, matando. Meve, então, foi sugado pelas águas, lançado sobre Tício, e deu em Tício uma cabeçada, matando Tício. Meve vai responder por homicídio? Não. Por que não vai responder? Porque aconteceu uma força da natureza irresistível. Ok? Ele foi puxado pela enxurrada, não é isso? Mas o mais comum em prova é falarmos de coação física irresistível. Coação física, atenção, isso não é pressão psicológica, não. Porque pressão psicológica é coação moral. Aqui nós temos a força física mesmo. O indivíduo será compelido fisicamente a praticar a conduta. Por exemplo, os alunos aqui na sala arrancam o carpete. Tem carpete não, pessoal. O exemplo é meu, eu falo o que eu quiser. Me seguram no carpete, me enrolam nesse carpete e começam a me jogar aqui na sala. Eis que eu acabo caindo sobre um colega, matando o colega. Vou responder por homicídio? Não, porque o caso acabou surgindo em razão de coação física irresistível. Ok? Sim ou não? Sim. Quando eu for explicar a coação moral, eu vou voltar a esse exemplo. Então, lá na frente, quando eu estiver explicando o artigo 22 do Código Penal, tratando de coação moral irresistível, eu voltarei nessa história da coação física para fazer um paralelo. Agora não. Eu só quero que você tenha em mente que coação moral irresistível não tem nada a ver com coação física irresistível. Coação moral irresistível não tem nada a ver com coação física irresistível. Combinado? São diferentes. Então, coação física irresistível afasta a conduta, não é isso? Porque a conduta vai ser involuntária. Se afasta a conduta, afasta também a própria tipicidade. Então não há fato típico. Fechado? Fechado? Ok. O sexto caso, são pouquíssimos os autores que vão falar do sexto caso. Há tempos eu não vejo isso em prova, hein? Então, quase que estou abandonando a referência do sexto caso. Mas vai que na sua prova aparece lá o sexto caso, eu vou morrer de raiva, não é isso? Sexto caso, cuidado com ele. Anota assim, embriaguez letárgica. Embriaguez letárgica. Uma observação, para não anotar, para pensar só. Eu não estou falando de embriaguez voluntária, não estou falando de embriaguez culposa, não estou falando de embriaguez por caso fortuita força maior, não estou falando de embriaguez patológica, eu estou falando de embriaguez letárgica, combinado? Ok? No futuro, para frente um pouquinho na nossa matéria, eu vou trazer o quadro geral da embriaguez. Vou colocar a embriaguez letárgica lá, para você entender, com os outros 6 casos. Direito penal, então, tem 7 casos de embriaguez. Aos pouquinhos nós vamos construir os 7 casos. Hoje eu quero só falar da letárgica, ok? O que é embriaguez letárgica? Constitui o coma alcoólico. A embriaguez letárgica constitui o coma alcoólico. Aqui na sala, uma perguntinha. Quem aqui na sala já chapou o melão e apagou, hein? Interessante a turma do CFO, interessante. Eu pergunto na sala do CFO, eu pergunto na sala da OAB. A turma da OAB, né? Quem é que na sala já chapou? A pessoa várias vezes, o colega confessa. Ontem mesmo, final de semana eu chapei, a chave caiu, deu PT pela total. Aí eu pergunto no CFO,
Quem é que na sala já chapou até a chave cair? O colega não fala por nada, velho. Ele pensa assim, depois o Frank presta informações lá, né? Tô ferrado, né? Na hora da investigação social, vai dar que eu chapo o melão com frequência, ok? Fala sério, né, colega, ok? Então tá bom. Hipoteticamente, você que chapou o melão e a chave caiu, no momento em que a chave caiu, você passou a dormir, não é isso? Está dormindo. Então o raciocínio é o mesmo do sono, está dormindo. Estando dormindo, então, você acaba fazendo um movimento com o braço, acerta a colega, causando aqui na colega um ferimento. Vai responder por esse ferimento? Não. Porque está o quê? Dormindo. Como alcoólico, ok? Aí teve um colega aí, né? Numa outra turma, levantou uma pessoa, nossa, eu faço estágio no escritório, e tem um caso desse lá que eu vou falar que a tese é essa, Frank. Eu vou falar que foi exatamente isso. Mas como assim? Isso é tão difícil de acontecer no mundo real, né? O sujeito apaga, faz um movimento, acerta alguém. O caso é o seguinte, pessoal. O sujeito chapou o melão, pegou o veículo, colocou em movimento, bêbado, atropelou e matou alguém. Vou falar que ele dormiu. Embriaguez. Embriaguez o quê? Letárgica. Assim, não assistiu às minhas aulas. Ou então está bebendo antes da aula, não é isso? Bebeu antes, não é? Porque não é esse o meu exemplo, não, né? Se colocou o veículo em movimento, ele vai responder por eventual conduta imprudente, negligente ou com imperícia, né? Vai responder. Ou então, quem sabe, até dolosamente. Ok? E se apagou dormindo, vai responder, desde que não seja um mal súbito. Desde que não seja um mal súbito, vai responder. Combinado? Ok para todos? Ok? Embriaguez letárgica? Não confunde, não? Ok. Bom, vencemos então os casos de ausência de conduta ou estado de inação, estados de inação, que são 6, não é isso? 6 casos. Entendi, Franklin, 6 casos. Agora, professor, como que a conduta se manifesta? Meus amigos, conduta é uma palavrinha gênero. Gênero. Essa conduta se manifesta por meio de, muito bom, hein? Por meio de ação ou por meio de omissão. Quando presente uma conduta ação, nós falamos assim, aconteceu uma conduta comissiva. Quando falamos que aconteceu omissão, falamos que aconteceu uma conduta omissiva. Então temos conduta comissiva e conduta omissiva. Conduta comissiva, a maior parte dos crimes no Código Penal e fora do Código Penal vai ser composta de crimes de conduta comissiva, de ação. Por exemplo, os crimes que vão a júri: homicídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Então, os crimes que vão a júri, 121, 22, 23, 24, 25, 26, são crimes de conduta o quê? Conduta comissiva. Ok? A maior parte dos crimes do Código Penal é fora do Código. Frank, mas então me dê um conceito de ação, de conduta comissiva? Sim, conceito basicão. Quer ver como é que é basicão? Ação constitui a realização do movimento muscular. A ação constitui a realização do movimento muscular de forma o quê? Consciente e voluntária. Então, realização do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Fechado? Ação, ok? Ação, ok? Realização do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Professor, e a omissão, hein, professor? Omissão. Menor parte dos crimes no Código Penal e fora do Código. Menor parte vai ser composta de crimes de conduta o quê? Conduta omissiva. Menor parte. Normalmente por meio do verbo deixar. Normalmente por meio do verbo deixar. Mas não se engane, porque nesse ponto da matéria, nós temos aqui o tema, quem sabe, mais difícil do direito penal. Porque nós temos o tal crime omissivo. Crime omissivo. Não se engane, cuidado com o crime omissivo, né? Cuidado com o crime omissivo. Cuidado então com esse crime omissivo, ok? Que constitui o quê? A menor parte dos crimes do Código Penal, não é isso? Frank, e o conceito? Conceito de omissão. Abstenção do movimento muscular. Conceito de omissão? Abstenção do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Abstenção do movimento muscular de forma consciente e voluntária. Ok, professor, entendi. Vou corrigir um defeito que muitos chegam aqui no curso com esse defeito. Eu também já tive esse defeito, hein?
e precede de uma certa correção. Alguns confundem conduta com ação. Acham que ação é sinônimo de conduta. Isso está errado. Ação não é sinônimo de conduta. Ação é o quê? É espécie do gênero conduta. Combinado? A relação que eu tenho aqui é de gênero e espécies. Gênero e espécies. Tranquilo? Gênero e espécies. Bom, crime omissivo, cuidado. Veja bem como a matéria é complicadinha aqui, vai ficar fácil para a gente. Mas olha só, crime omissivo se subdivide em omissivo próprio. E o outro é omissivo o quê? Adivinha? Está estudando direito penal, muito bom, fico feliz com isso. Omissivo impróprio. Omissivo impróprio tem um segundo nome que é uma grande pegadinha de prova. Cuidado então com o segundo nome. Meu querido, você consegue pegar aqui ainda? Faz um joia para mim. Consigo, professor. Então, cuidado. De tão importante, eu vou colocar de vermelho, hein? Não é espécie, não, hein? É sinônimo. Omissivo impróprio ou comissivo. Muito bom. Comissivo por omissão. Cuidado, então. Cuidado com essa expressão comissivo por omissão. Sinônimo de omissivo impróprio. Ok? É verdade que tem autor que fala omissivo próprio ou omissivo puro. Esse cara aqui pode chamar de puro. E este baixo aqui pode ser o quê? Impuro. O Rogério Greco, fantástico autor, ele chama o omissivo impróprio de omissivo qualificado. Então, se você encontrar essa expressão omissivo qualificado, sinônimo de omissivo impróprio. Mas a nossa banca não vem atribuindo profundidade doutrinária às questões. Então, eu vou confiar que ela vai continuar no nível em que ela se encontra desde 2015. E que vocês não são tão azarados assim, que logo agora ela vai mudar o estilo, não é isso? Bom, então eu acredito que se ela entrar nesse ponto da matéria, o máximo que ela vai cobrar de vocês é esse sinônimo aqui, comissivo por omissão. E o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que separar os dois. Quando que ele vai ser omissivo próprio, ou quando que ele vai ser omissivo impróprio ou comissivo por omissão? Então veja aqui, hein? O próprio eu posso chamar de puro, não é isso? O impróprio pode chamar de impuro ou omissivo qualificado, conforme Rogério Greco. Porém, a expressão que eu recomendo que você decore é comissivo por omissão. Decore isso. Como que você vai fazer a partir de agora, sempre que você pensar, falar ou escrever omissivo e impróprio, vai escrever também pensar ou falar o quê? Comissivo por omissão. Aí você decora para sempre. Foi assim que eu acabei um dia fazendo. Combinado? Bom, então agora eu vou para o quadro número 2 e vou estabelecer um paralelo com as principais características do omissivo próprio. Opa, vou escrever aqui então, omissivo próprio, bem como com as principais características do omissivo. Qual que é o outro? Omissivo o quê? Impróprio. Opa, omissivo impróprio ou o quê? Comissivo por omissão. O que vale para vocês, vale para mim também. Então, a partir de agora, falei omissivo e impróprio, vou ter que falar comissivo por omissão. Escrevi, vou ter que escrever também. Vamos lá, então. Se você quiser esperar, eu termino o paralelo aqui, esse quadro, trabalhando com, quem sabe, aqui... podemos usar aqui o quê? Word, não é isso? E depois você copia, se quiser me esperar. Okay? Deixa um minutinho depois do final para você copiar ou fotografar também. Pode, sem problema. Okay? Bora no omissivo próprio? Para facilitar a minha aula, eu vou falar omissivo P. E aqui eu falo o quê? Omissivo in. Eu falo in, ok? In. Então eu falo omissivo P e omissivo in. Para facilitar a minha aula. Senão o colega que está acompanhando aí o curso online. Ele falou agora foi o quê? Foi P ou in? Ai, meu, estou em dúvida. Ok? Para não ter problema. Avante. Avante. Omissivo P. Primeira característica dele. A omissão. Normalmente, por meio do verbo deixar, a omissão, normalmente por meio do verbo deixar, ela vai estar descrita
descrita no tipo penal. Omissão, normalmente por meio do verbo deixar, vai estar descrita no tipo penal. Como assim, Franklin, descrita no tipo penal? Queridos, esse círculo aqui mal feito, cortado pela metade, é a figura que eu uso para falar, isso é a figura minha, ok? Para falar que isso aqui é uma norma penal incriminadora. Então, esse é meu desenho de norma penal incriminadora, um círculo mal feito, cortado pela metade. Na parte de cima, então aqui, ó, eu tenho a descrição do comportamento, a descrição da conduta criminosa. Nós chamamos de preceito primário. Preceito primário, descrição do comportamento criminoso. E na parte de baixo, nessa segunda parte, eu tenho o preceito secundário. Eu tenho a sanção. Cuidado aqui com a sanção, hein? Cuidado com o cedilha, hein? Eu tenho a sanção, eu tenho a pena. Combinado? Para que o crime seja omissivo P, você vai ter que encontrar na parte de cima o verbo deixar. Normalmente o verbo deixar. Então, sempre que você encontrar o verbo deixar, nessa parte de cima aqui, ó, esse crime é o quê? Omissivo P. Combinado? Omissivo próprio ou puro. Fechado? Por exemplo, no nosso programa, quando eu abro lá o nosso programa e aparece assim, crimes contra a pessoa. Aí eu vou no artigo 135, que mora no título 1º do Código Penal, crime de omissão de socorro. Veja para mim se na definição do crime do artigo 135 se mora o verbo deixar. Mora? Então eu não tenho dúvida. Esse crime é omissivo P. Omissivo P. Vá agora, no nosso programa aparece assim, crimes contra o patrimônio. Vá agora no artigo 168A, onde mora apropriação indébita previdenciária e verifica se o verbo é o verbo deixar. Deixar? Apareceu lá? Sim ou não? Apareceu ou não apareceu? Então é omissivo o quê? Próprio. Vá agora mais à frente no código, no artigo 319A. Interessante, hein? 319A. Crime que não tem nome. Que eu já vi prova de concurso público faz algum tempo, chamando esse crime de prevaricação. Sinceramente é um crime sem nome, hein? 319A tem nome não, hein? O que me interessa é se tem o verbo deixar ou não. Deixar o diretor. Tem ou não? Tem, não tem? Ok. Vá agora ao artigo 320, um crime muito legal. Recomendo que você leia depois com calma, ok? Quando cai em prova, quebra o aluno, hein? 320. Condescendência criminosa. Deixar o superior por indulgência, de responsabilizar subordinado que praticou infração no exercício do cargo, ou quando lhe faltar competência para fazê-lo, que é puni-lo, deixar de levar o fato a conhecimento da autoridade. Deixar ou não? Curiosidade, olha a pena desse crime, olha que pena ridícula. 15 dias a um mês. Ô, gente, isso é ridículo. Essa pena é ridícula. É a menor pena que eu conheço. Eu não conheço uma pena para crime menor do que essa. Privativa da liberdade não conheço. O 21 da lei de drogas não tem pena privativa. A menor que eu conheço é essa. 15 dias a um mês. Mas enfim. Condescendência criminosa é omissivo? P, não é isso? Por fim, olha para mim o artigo 323. Abandono de função. Qual que é o verbo? O colega fala assim, deixar, se ferrou, não é isso? O verbo é abandonar, não é isso? Olha lá. Abandono de função. Abandonar cargo fora dos casos previstos em lei. Interessante. Quem é que na sala é servidor público? Levanta a mãozinha para servidor público, ok. Como que um servidor pode abandonar o cargo? Deixando de realizar as atribuições do cargo. O deixar está escondido no abandonar, ok? Por isso que eu falei que aqui, ó, venha comigo, quadro 2, eu falei, em regra, o verbo vai ser o verbo deixar. Então, meus queridos, voltei aqui para o quadro número 3. Voltei. Quadro número 3. Então, crimes omissivos próprios. Fechado? Fechado? Ok? Ok, professor. Então, quadro 2. Segunda característica do omissivo próprio. Omissivo próprio vai ser sempre crime de mera conduta. Sempre vai ser crime de mera conduta. Ou seja,
A lei não vai descrever resultado algum. É crime sem resultado material. A lei só descreve a conduta. Bora testar? Bora testar? Vamos lá, vamos testar. Crime de mera conduta. 135. Quando a lei fala da omissão de socorro, a lei fala omitir socorro causando algum resultado? Não. Ela fala tão somente omitir o socorro. Então esse crime é de mera conduta. Professor, o aluno levanta a mão. Fala, meu querido. Eu estou aqui, professor, olhando para o parágrafo único do artigo 135, onde está escrito assim: e se em razão da omissão a vítima sofrer lesão grave? Ah, professor, a pena vai ser aumentada de metade. E se a vítima morrer, a pena vai ser triplicada. Ah, o resultado aí, professor. Cuidado, meu querido, você violou o que nós combinamos. Nós estamos classificando o crime do caput. E o crime do caput é um crime sem resultado. O que acontece no parágrafo único é que o legislador colocou causas de aumento de pena para situações mais reprováveis, em que surgiu lesão grave na vítima ou ela acabou falecendo. Mas o crime é de mera conduta. Fechado? Se ele é de mera conduta, voltei para o quadro número 2. Se ele é de mera conduta, ele é crime sem resultado. Sem resultado. A lei não descreve resultado algum. Ele vai ser crime unissubsistente. Unissubsistente. Ai, Frank, o que é isso? Mono ou unissubsistente? Ai, me ajuda, professor. Ajuda, eu estou aqui para isso. Macete, hein? Uniexistência. Entendi não, Franklin? Existência em ato único. Crime de ato único obrigatório. Crime que não permite. Olha aqui, ó, eu vou fracionar esse pincel aqui, hein? Eu vou fracionar. Fracionei. Eu tenho agora duas partes. O crime unissubsistente, ele não permite que você fracione a conduta em atos. Ele vai ter um único ato que não tem como ser fracionado. Então, se esse crime é de ato único obrigatório, não permite fracionamento em atos. É crime que não cabe tentativa. Ele é sem possibilidade de tentativa. Não cabe tentativa. Então, crime com verbo deixar, não cabe o quê? Tentativa. Isso me lembra, já faz algum tempo, preparando os meninos para concurso público, turma Ministério Público Federal, analista. Lecionei como estou fazendo para vocês parte geral. Prova no domingão, os meninos fizeram a prova, voltar na segunda-feira com uma questão que a turma estava em dúvida no gabarito. Pessoal, tem uma questão aqui que o gabarito está errado, meu querido. De penal? Penal. Bora para a sala. Aí peguei uma sala aqui no curso, estava vazia, bora resolver a questão. Aí eles começaram assim: o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte delito. Aí eu disse: opa, peraí, eu não leciono o Código de Defesa do Consumidor. Não estou